Fox Rockaberry na área, e nesse vídeo eu vou falar algumas teorias do que pode acontecer no terceiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead, levando em consideração algumas promos que foram lançadas durante a semana. Antes de eu começar a falar do episódio, eu acho que nós devemos nos focar em 3 grupos diferentes para ver o que vai acontecer com eles nesse episódio, botando em consideração as promos que eu mencionei anteriormente. O primeiro grupo, no caso, é o grupo do Rick, que está na igreja. O segundo grupo é o grupo do Daryl Dixon, que no caso é o Daryl Dixon e a Carol, que, lembrando que no último episódio eles se separaram temporariamente do grupo por seguir um carro que se assemelhava ao mesmo que capturou a Beth na 4ª temporada. E o terceiro grupo, que não é bem um grupo, que no caso é a Beth, que teve alguns spoilers referentes a ela, que eu acho que estava mais ligado ao 4º episódio, mas vendo que ela vai aparecer nessa temporada, obviamente, nós temos que levar em consideração a possibilidade dela poder aparecer pelo menos por alguns minutos nesse terceiro episódio. Primeiramente eu vou falar do grupo do Rick, que está numa situação muito mais delicada, principalmente em questão do grupo dos canibais e o mistério do padre Gabriel e tudo mais. Então assim, em questão do padre, nesse episódio, possivelmente o segredo dele finalmente vai ser revelado, porque nas promos deu pra perceber que o Rick vai botar muito mais pressão no padre Gabriel, tentando descobrir o segredo dele. O Rick e o grupo dele vão descobrir mais detalhes referente a isso. Então, possivelmente, devido a essa pressão que o padre Gabriel vai receber do grupo, após a descoberta de várias dicas, né, que ele está escondendo alguma coisa, possivelmente o segredo dele vai ser revelado. E para quem não sabe, o segredo dele, a contraparte dele dos quadrinhos já revelou isso. E para quem não sabe, nos quadrinhos a contraparte dele, quando o apocalipse zumbi começou, se trancou dentro da igreja e não deixou ninguém entrar, ficando com todos os suprimentos e sendo egoísta no caso. Então, possivelmente esse vai ser o segredo dele, pela questão dele ter cometido esse pecado, né, na questão do egoísmo. Essa teoria é mais fortalecida ainda pela questão do padre, no segundo episódio, ter medo de avançar em alguns zumbis, como se tivesse reconhecido alguns deles, e isso é um fato, né, porque a contraparte dele dos quadrinhos conhecia todo mundo, e quando o apocalipse zumbi começou, ele apenas foi egoísta e deixou todo mundo lá de fora morrendo de fome e virando zumbis, né? Então, esse vai ser o segredo dele, possivelmente no seriado também. Né? Então, em questão do desaparecimento do Bob Stuck, parece que ele ainda vai ser mantido naquele local, né? No caso, o acampamento dos canibais, e possivelmente, após comerem a perna dele, possivelmente o grupo vai jogar o corpo dele próximo da igreja, com ele ainda vivo, provocando um terror psicológico no grupo, para mostrar que eles estão sendo observados, caçados e etc. Então vai ter essa questão de terror psicológico por parte dos canibais, revelando como é que está o estado do Bob, a questão dele estar só com uma perna, enfim, vai ter esse lance psicológico. Em questão da ação do episódio, né, porque deu pra perceber que vai ter muito tiroteio, vai ter vários zumbis, o que nós podemos deduzir, né, o que eu posso deduzir no caso, é que os canibais eles vão conseguir de alguma maneira atrair os zumbis para próximo da igreja, para o grupo ficar cercado de zumbis e o grupo ser obrigado a sair para poder matar os zumbis. No momento que o grupo sair para atacar os zumbis, os canibais possivelmente vão atacar alguém do grupo. Né? Então vai ser meio complicado, vai rolar meio que uma estratégia em questão dos canibais, no caso de atrair os zumbis para poder atrair o grupo para fora da igreja, para poder atacar eles um por um ou algo assim. Então nós teremos muita ação. Referente ao personagem Abraham, parece que nós teremos finalmente mais ação referente a esse personagem, né, porque ele foi meio esquecido na 4ª temporada. Então vai ser bom finalmente ver ele em ação, colocando todas as suas capacidades físicas e suas habilidades, já que ele é um soldado militar. Então realmente vai ser muito interessante ver todos os personagens em ação novamente. Mais um detalhe em questão dos canibais é que eles vão marcar território. Como por exemplo, eles vão se aproximar da igreja ou de algumas árvores e vão colocar um A, né, escrito A, e eles vão marcar os locais para se referir a domínio de território. No caso, eles vão botar um A gigante em vários pontos das proximidades da igreja, em árvores, na própria igreja talvez, para dizer que aquele lugar pertence a eles. Uma curiosidade é que o último episódio da 4ª temporada, o título é somente a letra A. Então, possivelmente, essa questão de marcar os locais com a letra A pode ser referente ao título do último episódio da 4ª temporada, que foi a primeira aparição deles no seriado, né? Uma curiosidade.
Em um dos momentos desse episódio, a Sasha vai mencionar 3 de nós já se foram. No caso, ela não diz já se foram de morrer, mas já se foram de, tipo, estarem desaparecidos. No caso, os 3 personagens obviamente se referem ao Bob Stuck, Daryl Dixon e Carol, porque eles estavam ausentes, colocando eles numa situação de, sei lá, de ausência e ninguém sabe onde eles estão exatamente. Referente ao grupo do Daryl Dixon, que no caso é o Daryl Dixon e a Carol, eu não tenho muitas informações referentes a eles, porque as promos que foram lançadas até agora somente foram focados no grupo do Rick, no caso da igreja e dos canibais. Porém, devido a alguns spoilers que foram revelados referentes ao episódio 4, que mostrou a Carol no mesmo hospital que a Beth se apresenta, é bem possível que esse terceiro episódio se foque na questão dela ser capturada, no caso a Carol, e ser levada para o hospital. No caso, para quem não sabe, tem alguns spoilers que foram revelados, não se sabe ainda se realmente são verdadeiros, então até agora é apenas uma suposição de que a Carol vai ser atropelada por um carro, e nesse carro vai sair duas pessoas com uma roupa de policial e vão colocá-la dentro do carro, levando ela para o hospital onde a Beth está. Então, no caso, esse episódio 3, em relação ao grupo do Daryl Dixon e da Carol, possivelmente vai se focar somente nisso, na Carol e do Daryl chegando em alguma cidade, ou Atlanta ou Washington, e a Carol sofrendo algum acidente e um grupo novo levando ela até o hospital. E em relação ao Daryl Dixon, foi lançado um vídeo mostrando ele conversando com a Michonne no meio da floresta. Então, possivelmente, após a cena de captura da Carol, o Daryl Dixon vai se ver obrigado a voltar para as proximidades da igreja. Não sei se ele vai conseguir voltar após o ataque dos canibais ou durante, mas vai rolar uma conversa dele com a Michonne, então possivelmente ele vai falar com a Michonne pela questão do desaparecimento da Carol, dela ter sido capturada. E isso pode ser um catalisador, mais um motivo para o grupo sair da igreja e ir até Washington ou Atlanta para tentar salvar a Carol. Então esse vai ser um motivo deles saírem do local. Referente a Beth, eu não sei se ela vai aparecer nesse episódio, mas pela questão de ter rolado várias notícias dela no episódio 4, talvez apareça uma pequena aparição dela no terceiro episódio, só para dizer que, olha, ela tá no seriado, ela vai aparecer no próximo episódio, e no quarto episódio o foco parece que vai ser somente nela. Em relação ao desaparecimento do Bob Stuck, a Sasha inicialmente vai perceber a ausência dele. E devido a todos esses detalhes que o grupo vai descobrir sobre o padre e que ele está escondendo alguma coisa, a Sasha vai começar a ficar um pouco nervosa e vai ameaçar o padre, dizendo que vai matar ele se ele não contar o seu segredo, dizendo que ele é o culpado pela captura do Bob Stuck, pelo desaparecimento dele, do Daryl Dixon e da Carol. Então vai ter muita confusão, muitas tramas referentes aos canibais e a questão do padre esconder alguma coisa, e o grupo está nesse meio termo de não saber o que está acontecendo, enfim. Parece que vai rolar muita coisa. Então, resumidamente, a Sasha, quer dizer, o grupo em si vai descobrir mais segredos sobre o padre, a Sasha vai descobrir a ausência do Bob Stuck, do Daryl Dixon e da Carol, e pela ausência principalmente do Bob Stuck, o grupo vai se juntar e vai botar muita pressão sobre o padre para ele tentar contar o segredo que ele está escondendo, e possivelmente vai ser revelado nesse terceiro episódio. Enquanto isso está acontecendo, possivelmente o Bob vai ser jogado próximo da igreja, o grupo vai encontrar com ele ainda vivo, isso se ele não foi mordido, não se sabe ainda se o Bob foi mordido. Aí os zumbis vão se aproximar da igreja de alguma forma, o grupo vai sair da igreja para matar os zumbis, se expondo para o grupo de canibais, então não se sabe se os canibais vão atacar o grupo ou vão deixar tipo, vocês vão matar os zumbis, então vamos só observar. E vai ser somente isso em relação ao grupo do Rick. Vai ser apenas pressão sobre o padre, Bob Stuck aparecendo, no caso, sem a perna, vários zumbis, cenas de ação. No caso do Daryl Dixon e da Carol, parece que eles, resumidamente, vão chegar em alguma cidade, Atlanta ou Washington. A Carol vai ser atropelada, vai ser levada, no caso, vai ser capturada, o Daryl Dixon vai voltar para a floresta para contar para o grupo o que está acontecendo. Eu não sei se o Daryl Dixon vai voltar durante ou após o ataque dos canibais, ou até mesmo antes. Em questão da Beth, nós não sabemos ainda se ela vai realmente aparecer nesse episódio. Então essas foram minhas teorias referentes ao terceiro episódio da temporada. Eu espero não ter esquecido de nada. Sim, vai ter mais cenas de ação do Abraham. Isso é muito importante, porque o Abraham foi o braço direito do Rick, e ele tem que fazer por merecer no seriado. Em relação a possíveis mortes de algum personagem, por dedução,
eu acho que o Bob Stuck vai ser o próximo, principalmente pela questão dele possivelmente ter sido arranhado no segundo episódio. Muita gente fala que ele não foi arranhado, muita gente fala que ele foi, enfim, na minha opinião ele foi arranhado, porque a contraparte dele nos quadrinhos está parecendo ser o Dale. Nos quadrinhos o Dale é mordido, é capturado pelo pessoal do Terminus, perde a perna, é jogado para próximo da igreja e ele morre depois, por causa da infecção, por causa do desenvolvimento do vírus dentro dele. Então é bem possível que o Bob esteja mordido ou ferido referente a um ataque de zumbi, e depois que o grupo encontra ele e salva ele, sei lá, durante o ataque de zumbis na igreja, é bem possível que alguém mate ele, porque ele vai se transformar em algum momento. Então as minhas apostas estão no Bob Stuck. Em relação aos outros personagens eu duvido muito, porque eles estão muito bem preparados para matar zumbis. Eu não sei se os canibais vão atacar diretamente o grupo, então com essa questão de eu não ter essa informação, eu deduzo que vai ser o Bob Stuck que vai ser o próximo a morrer. Então esses foram todos os spoilers que eu li a respeito, eu acho, né, eu não estou lembrado de todos, mas parece que vai ser um bom episódio, bem comparável ao primeiro, pela questão de ter muita ação e desenvolvimento de alguns personagens específicos. Então assim, não se esqueça de visitar o site Fórum Projeto Nerd, um novo site que surgiu focado na discussão e informações de vários seriados como The Walking Dead, American Horror Story, entre outros. Então visite o site, se registre lá e veja o site crescer. Então esse foi o meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Curta se você gostou, compartilhe, enfim. Eu espero que você tenha gostado. Foco, StockBR, partindo do próximo vídeo. Valeu!